Oi, gente, bom dia. Vamos ser bem objetivos, né, para a gente não demorar muito na mensagem, mas vou falar hoje de um assunto muito sério. Talvez a principal causa da sua infelicidade. O que será? O que é que está te causando infelicidade? Vamos falar hoje sobre o orgulho. É isso? E qual é a solução para o orgulho? Você é a solução. Aprenda a amar, aprenda a perdoar, aprenda a servir, aprenda a obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Arrependa-se, cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, é um assunto muito sério porque mata muita gente. Mata a nossa melhor versão, o que nós temos de melhor. Não é isso? O orgulho. E ele é uma mentira, é um engano, e ele mata o nosso ser, mata a nossa felicidade, mata os nossos sonhos. É uma armadilha. E hoje eu queria trazer uma mensagem falando sobre isso, para ver se a gente, não é isso? Detecta esses sintomas e se livra deles, né? Que a solução passa por nós mesmos, porque Deus já nos deu o quê? Um exemplo no seu filho, um exemplo de obediência, um exemplo de humildade, de renúncia, não é isso? Um exemplo de amor, um exemplo de força sob domínio, um exemplo de autoconfiança, de conhecimento. E é isso que às vezes nós confundimos orgulho com arrogância, e orgulho e arrogância são totalmente opostos, não é isso? Há um bom caráter, há uma boa índole, há uma boa fé, há um conhecimento de si mesmo, um se conhecer em Deus, não é isso? Então vamos falar rapidamente sobre isso hoje, sem correr tanto, mas procurando ser o mais objetivo. Olha aqui, Ezequiel capítulo 28, o verso 15 diz assim, ó: Perfeitos eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Pulo 16, vamos para o 17, diz assim: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Olha aí, a queda, né? De um anjo de luz chamado Lúcifer. Não é isso? Que ele caiu porque ele exaltou-se e saiu de uma posição de honra diante de Deus, uma posição de autoridade, uma posição, é isso, de louvor a Deus, para cair numa posição de desgraça e ser aquele que herda para si a desgraça, a mentira, a corrupção, o engano, e ele não se contenta e quer arrastar muitos para esse reino espiritual dele caído. Então, o orgulho é um desses instrumentos, porque é uma armadilha. É isso? Então, vamos falar sobre orgulho. Olha, eu escrevi várias frases aqui e temos em Lúcifer o principal, é isso, mau exemplo de o que é que o orgulho provoca num ser, não é isso? Olha, Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Olha, a palavra de Deus diz assim, que Lúcifer, ele se rebelou por causa do orgulho. O que é que o orgulho causou nele? A rebeldia e a exaltação. E qual o resultado disso? Perdeu a sua posição. Caim, o que é que o orgulho provocou nele? A inveja, a ira, ele matou o seu irmão. Ficou marcado. Todo que encontrasse com o espírito de Caim iria persegui-lo para matá-lo. Olha, Esaú, o que é que o orgulho provocou nele? Vendeu a primogenitura, o direito de primogenitura, que era muito importante na cultura de Israel. Não é isso? Foi o que aconteceu, perdeu a bênção e não achou lugar de arrependimento. Sansão,
Sansão desonrou pai e mãe, desobedeceu pai e mãe. Foi o que aconteceu com ele. Morreu escravo, cego e preso entre colunas, amarrado entre colunas. Colunas essas que representam aquilo que ele se colocou no meio. Não é isso? Aquilo em qual ele estava envolvido, aquilo que ele acreditava, né? Acreditou na vaidade, acreditou na sua própria sabedoria, na sua própria força, não é isso? No seu próprio entendimento, se estribou no seu próprio entendimento e morreu cego entre essas colunas e escravo. Saul foi desobediente. O profeta falou, mais vale antes obedecer do que sacrificar. E ele desobedeceu. Entendeu? Desobedeceu. E aconteceu o que com ele? Morreu pendurado. Pendurado em meio aos arbustos, dentro de uma floresta, perseguido e assassinado pelos inimigos. Judas, é isso que aconteceu com ele? O orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, a mentira, o que aconteceu com ele, porque todas essas coisas estão envolvidas o orgulho envolve todas essas coisas negativas. O orgulho atrai todas essas coisas. O orgulho chama a mentira, chama a soberba, chama a arrogância, chama a prepotência, chama a exaltação. E ele nasce dentro de você por você achar que pode sair do centro da vontade de Deus e se colocar no centro da sua própria vontade. Isso vai fazer o quê? Provocar soberba, presunção, arrogância, insolência, prepotência. O homem, quando ele sai da vontade de Deus, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ele fica em si mesmado, se achando juiz de si próprio, no centro da sua própria vontade, o que acontece com ele, isso é orgulho, é arrogância, é prepotência. Isso tem um resultado que é a morte. Isso é a morte espiritual e talvez até Deus o livre a morte física. Então eu estou pregando essa palavra, uma advertência, é muito forte isso. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem aqui Pedro, a sua arrogância, né, isso, o seu temperamento agressivo, a justiça própria, fez o que com ele? Acabou negando o mestre 3 vezes. Paulo caiu do cavalo, era um religioso, ficou cego, perseguiu o povo de Deus. Olha. Foi preciso ele cair do cavalo, ficar cego para ser transformado num Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o orgulho é o contrário de humildade. Orgulho é vaidade. E a humildade é servir no dom, é ser útil. É visão coletiva. E as pessoas arrogantes, elas são em si mesmadas, vivem em torno de si mesmo, só olham para si mesmo, não enxergam mais nada, ficam cegos e morrem. Então, olha, você conhece pessoas assim? Destrói amizade, destrói casamento, destrói família, destrói comunidade, destrói igreja, destrói relacionamentos. Não consegue se relacionar, não consegue perdoar, não consegue amar, não conseguem se arrepender, não concordam com nada, não são capazes de servir, de se doar, constroem um muro em torno de si mesmo. Então, essa mensagem vai ficar um pouco estendida e eu quero postar ela no Instagram também. Eu vou dar um pause aqui, fica aqui como a primeira parte e eu vou continuar a gravação em seguida para a gente gravar a segunda parte. Amém? Só um instante, por favor. E ouçam essa primeira parte e também ouçam a segunda parte, que é uma mensagem muito importante, muito pontual para os dias de hoje. A gente precisa ficar atento. Ficar atento e pedir sabedoria, pedir graça a Deus. Se consagrar a Deus, para que a gente não se deixe envolver por essas situações tão sutis que nos isolam e que nos levam à autodestruição. Nos leva à solidão, à depressão, não é isso? Então, não é esse o desejo de Deus para a nossa vida. Essa é a primeira parte, vamos encerrar aqui e já vou gravar agora mesmo a segunda parte, amém? Não foi possível gravar em uma só parte, que a gente vai se estendendo, que a gente quer trazer uma ideia bem construída, mas vamos gravar agora a segunda parte. Estejam juntos comigo, eu agradeço muito a vocês. Um abraço.